Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa série falando sobre oração, mas numa perspectiva muito diferenciada, que é ora mais ação. Então está aí, né, o título da série, tem um mais ali, né? E na semana passada nós conversamos algumas coisas e começamos ali a ver que existe um problema na nossa jornada espiritual que, na verdade, não é só um problema da nossa jornada espiritual, tem se tornado um problema para todos nós nas nossas vivências cotidianas. E eu disse aqui que nós estamos muito automatizados. Nós estamos fazendo as coisas de forma muito automática. E isso é muito ruim. Porque nós estamos sendo bombardeados por muitas informações e muitas coisas, e nós estamos dando conta de 3, 4, 5 atividades ao mesmo tempo. Eu disse para uma pessoa essa semana, viu, Carol, Bárbara, eu preciso desligar o celular segunda-feira, na aula. Porque segunda-feira eu estava tentando prestar atenção na aula, e o tempo todo o WhatsApp caindo mensagem. E eu não prestei quase nada de atenção na aula, porque eu fiquei respondendo mensagens. Por quê? Porque nós estamos tentando automatizar o nosso cérebro o tempo todo, para que ele funcione, atendendo todas as demandas. Mas aí eu fiz uma crítica a essa questão, aquilo que nós conhecemos então como automatismo, as nossas ações automáticas. E eu disse aqui que uma das coisas que nós criamos para ser muito automático é aquilo que nós chamamos de rotina. Rotina nada mais é uma forma de nós administrarmos bem todas as coisas que temos para fazer. Então, é uma forma que o nosso cérebro encontra para que a gente faça todas as coisas com o menor esforço possível. Então, eu até brinquei aqui que muitas vezes nós estamos dirigindo o carro, mas nós não estamos pensando em que marcha nós estamos. Nós simplesmente vamos dirigindo o carro, colocamos primeira, segunda, terceira. Quando nós começamos, né, quando nós estamos aprendendo a andar de carro, nós ficamos, nós precisamos passar a marcha, precisamos passar a segunda, terceira, quarta. Mas depois, com o tempo, isso fica automático. Então, muitas vezes, né, a força do hábito vai virar a nossa rotina. Eu disse que nós chamamos, então, rotina uma forma sistemática e confortável que o nosso cérebro encontra para fazer as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas a rotina pode ser compreendida como algo ainda maior do que isso. Não é somente uma forma sistemática, faço todos os dias a mesma coisa, que faz com que o nosso cérebro ele fique confortável. Tem um elemento que eu quero trabalhar com vocês hoje, que pode ser algo perigoso na nossa relação com Deus. E esse elemento na nossa rotina é quando nós deixamos as coisas tudo sob o nosso controle. A rotina faz com que as coisas estejam sob o nosso controle. Então, eu consigo fazer todas as coisas de forma tranquila, porque está tudo sob o meu controle. Mas, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, nós acreditamos que as coisas estão sob o nosso controle. Mas elas não estão do jeito que nós pensamos. E é interessante porque eu vou dar um exemplo para vocês. Nós acordamos no mesmo horário, fazemos as mesmas atividades todos os dias. Nós pegamos o nosso carro, vamos para onde temos de ir. Então, alguns vão para o trabalho, outros vão levar os filhos na escola, outros vão para a faculdade, outros vão, sei lá, para qual lugar vai. E aí você pega a mesma rua, vira na mesma rua, chega no mesmo horário. Isso é a forma de você ter sob controle o horário que você vai chegar,
o horário que você vai entregar o seu filho na escola, o horário que você vai fazer as suas atividades para que você não se atrase. Mas vamos usar o mesmo exemplo. Você acorda pela manhã no mesmo horário, você começa a fazer as mesmas coisas, você sai na sua garagem e quando você olha para o seu carro, o pneu está furado. E aí? E aí você olha para o pneu e fala assim, bom, faz muito tempo que eu não troco um pneu, mas eu sei como é que faz. Então eu tenho de ir até o estepe do carro. E quando você vai até o estepe do carro, ele está murcho. Porque você nunca lembrou, porque você está automático, de encher ou de verificar se o estepe do carro está cheio. E aí você já olha no relógio e fala, meu Deus, não vai dar tempo de eu chegar. Eu não vou mexer com esse carro. Vou pedir um carro no aplicativo. E aí você pede o carro no aplicativo. Só que aquela hora é um horário de pico. E todos os carros estão loucamente circulando pela cidade, levando pessoas. E o carro que você chama, que vem muito rápido, às vezes, naquele dia chegou atrasado, demorou. E o que aconteceu? Aquilo que estava sob o seu controle, que você chegava todos os dias no mesmo horário, que você fazia do mesmo jeito, saiu completamente do seu controle. Você deixa o seu filho atrasado na escola. Você chega atrasado no trabalho e sofre sérias consequências por chegar atrasado. Onde está o controle? O problema foi só um pneu furado. Uma coisa natural, uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Um pneu furado desestabilizou toda a sua rotina. Bom, eu estou falando de uma coisa assim, muito tranquila, né? Muito simples. Porém, existem algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que são muito piores do que isso. E que mostra que nós não temos controle nenhum. Por exemplo, quando chega um diagnóstico de uma doença. Puxa vida, eu era tão saudável, eu me cuidava, eu faço tudo para ter uma saúde muito boa, mas a doença chegou. E aí você começa a pensar, e se a doença for grave, você começa a pensar, quantos anos eu ainda tenho de vida? Por que eu não aproveitei o tempo? E agora? Ou pior, uma coisa que mostra para nós que nós não temos controle nenhum é a morte. Uma morte precoce. Parece que o mundo para. Parece que aquela loucura que nós estávamos vivendo, aquele automatismo, aquela coisa desesperada das nossas rotinas, de repente, para. E você está diante de um velório. E a pessoa que estava do seu lado vai embora. E você nunca mais vai ver aquela pessoa. Isso rompe com o nosso controle. É culpa de Deus essas coisas? Será que é culpa de Deus? Será que as coisas que acontecem têm a ver com Deus? Nesses exemplos que eu trouxe para nós, será que foi Deus que furou o pneu do carro? Será que foi Deus que colocou a doença na pessoa? Deus, será que foi injusto conosco? Quando o controle sai das nossas mãos? Geralmente é muito comum as pessoas culparem Deus. Puxa, Deus, minha vida estava tão tranquila. E agora parece que eu estou no meio de um caos. É culpa de Deus? Eu acredito que, por experiência própria, é isso que eu estou dizendo, que a pior sensação que um ser humano pode sentir é a sensação da impotência.
quando nós estamos diante de uma situação onde nós não temos nenhum controle sobre aquilo. Sabe o que é difícil? É reconhecer que nós não podemos fazer absolutamente nada diante de uma situação como aquela. Isso é uma das coisas mais desesperadoras que um ser humano passa. Os seres humanos, por natureza, quando nós partimos de uma visão bíblica, o ser humano, por natureza, ele tem sede pelo controle. Adão e Eva nos mostra isso. A história de Adão e Eva. Adão e Eva, eles seriam controlados por Deus, porque eles estavam restritos a um jardim, a algumas árvores, ou todas as árvores daquele jardim, para que se alimentassem. Estava tudo tranquilo, mas sob o controle de Deus. Em um momento, chega uma serpente, começa a conversar com eles, ou, primeiramente, com Eva, e, de repente, a sede pelo controle nasce no coração de Eva e de Adão. Vocês, ao comerem desse fruto que Deus disse para que vocês não comam, vocês terão conhecimento, como Deus tem. E vocês poderão controlar as coisas como Deus controla. O que vocês acham dessa ideia? Vocês terão o poder de saber as coisas como Deus sabe. Vocês terão o poder de ser como Ele é. Controlar como Ele controla. Então, Adão e Eva, e você sabe da história, comem do fruto. E o que acontece é o contrário. Eles perdem completamente o controle da vida deles. Automaticamente são expulsos do jardim. E agora, eles já não têm mais a capacidade de se relacionar com o seu Deus, porque eles não têm mais controle, absolutamente nenhum controle das suas próprias vidas. Eles não podem se voltar para Deus. Eles não podem dizer assim, eu errei, eu morri, mas eu quero ressuscitar e voltar. Não. Ô Deus, tem como uma segunda chance de entrar aí no jardim? Não tem. Vocês estão fora. Aqui não é mais o lugar de vocês. Eles tinham sede por controle. Mas o que eles viveram era totalmente ausência de controle. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque você não controla as coisas do jeito que você acha que controla. Mas pensar assim não é algo ruim. Porque a Bíblia, ela diz exatamente isso para nós. Que os seres humanos nunca podem controlar absolutamente nada. Só que por conta da nossa sede, por conta do nosso anseio de poder, e por conta da nossa limitação, e nós somos muito limitados, somos limitados ao espaço, somos limitados a tantas leis, nós vivemos frações geográficas dentro do universo, por exemplo. Muitos de nós vivemos aqui dentro de um círculo de pessoas, né? Temos vínculo com algumas pessoas, né? Então, somos muito limitados. E por conta dessa sensação, dessa limitação nossa, nós achamos que nós temos controle sobre as coisas. Então, eu tenho controle sobre a minha casa, eu tenho controle sobre a minha esposa, eu tenho controle sobre os meus filhos, eu tenho controle sobre as minhas finanças, eu tenho controle sobre o meu trabalho, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle sobre tudo. Nós temos esse anseio de pensar que nós temos controle, que nós controlamos, e nós projetamos a vida, e matematicamente nós calculamos o que nós vamos fazer hoje para colher amanhã. Mas a Bíblia mostra que o controle não é nosso. E hoje, para continuarmos estudando a oração do Pai Nosso,
nós temos de aprender sobre isso, sobre o controle não ser nosso, e está tudo bem. Graças a Deus que o controle não é nosso. E por isso, então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso, então eu não vou ler todo o texto para vocês. Diz assim o versículo 10. Venha o teu reino, tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. A primeira coisa que precisa ser destacado nesse texto é que Jesus, ele está nos ensinando, na semana passada nós conversamos, que ele nos ensinou sobre o Pai ser nosso. Se o Pai é nosso, ele não é só meu, e se ele não é só meu, eu estou dentro de uma família, e se eu estou dentro de uma família, eu tenho muitos irmãos. Então, todos vocês são meus irmãos dentro da família do Pai Nosso. Aí, depois, Jesus nos ensina a santificar o nome desse Pai. Essa missão é nossa, de santificar, de honrar o nome do Pai no mundo em que vivemos, para que o Pai seja conhecido como Ele é. E agora, então, Jesus nos ensina a orar, e esse é um dos pedidos que nós muitas vezes não fazemos, que é: venha o teu reino. Venha o teu reino. E quando você olha para essa expressão, eu acredito que você esteja pensando assim: venha o teu reino, significa quando Jesus voltar. E não é isso, ou pelo menos não é somente isso. Quando Jesus voltar. Venha o teu reino, significa venha o teu reino hoje. Venha o teu reino agora. Que o teu reino esteja sobre nós. Na semana passada, eu quis levar vocês a olharem para a ideia do lugar do céu, porque a oração é: Pai Nosso que estás nos céus. E eu disse que céu pode ser compreendido como um lugar geográfico, pode, mas ele pode ser compreendido como algo muito além. Porque se nós pensarmos céu apenas num lugar geográfico, nós vamos restringir Deus a um lugar que nós não sabemos aonde é. E as Escrituras dizem que Deus, ele está em todos os lugares. E eu disse que uma das expressões bíblicas é o Deus dos céus, o Deus de todos os povos. Então, se você está na terra, você olha para cima, você vê céus, céu. Se você está em Marte e você olha para cima, você vê o quê? Céu. Isso significa que o Deus dos céus, ou Deus do céu, eu não posso falar, né, no plural, tem que falar no singular. Deus do céu, ele não está limitado a um lugar. Para onde você olhar e ver céu, você saberá que Deus está ali. Então eu trabalhei com vocês a ideia do Deus onipresente. Mas Deus não é só onipresente, Deus, ele é onisciente. Porque ele sabe de todas as coisas. Mas ele também não é só onipresente, onisciente. Ele é onipotente. E isso é aquilo que compõe a natureza de Deus. Quem Deus é de verdade. E aí então, se nós não limitarmos o nosso Deus, nós vamos entender que quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele está dizendo que o reino daquele que habita todo o universo, aquele que está em toda parte, precisa se aplicar nas nossas vidas hoje, agora. E por isso essa expressão, venha o teu reino, nos leva a pelo menos duas coisas das quais nós precisamos pensar. A primeira, como que vem o reino? Então eu vou dizer essas duas coisas. Deus precisa ser o governante
das nossas vidas hoje. Essa expressão rei, reino, reinado, são expressões que não são mais de uso comum nosso, porque nós não vivemos mais numa monarquia. Mas a Bíblia, ela se dá num contexto de monarquia, onde existe um rei. E o rei, ele governa sobre o seu povo. Ele governa sobre um espaço geográfico. E quem coloca, impõe os valores, as leis, todas as coisas do seu reinado, é o rei. Então, quando Jesus nos ensina, vocês devem orar, venha o teu reino, ele nada mais está dizendo que Jesus precisa ser o governante da vida de vocês hoje. Não é quando vocês forem se encontrar com ele, é hoje. Porque quando vocês forem se encontrar com ele, vocês não terão escolhas. Lá ele vai reinar de verdade. Lá na Nova Jerusalém que desce do céu, é ele que reina já. Mas será que ele reina nas nossas vidas? Será que ele governa as nossas vidas? Se eu perguntar para você, o governo da sua vida é de Deus? O que você responde? É a obediência que determina se nós queremos que o reino venha ou não. Porque o rei impõe as suas regras. O rei impõe as suas formas. O rei diz como as coisas devem ser. Será que nós temos coragem de orar assim? Venha o teu reino. Entendendo que tudo o que Jesus quer de nós precisa ser vivido dentro do seu reino. O governo de Jesus, o governo de Deus, é aquilo que governará as nossas vidas. Mas não é só isso. Nós precisamos perguntar então, aonde que acontece o reino aqui e agora? De que forma ele aparece? Primeiro, é quando as pessoas são governadas pelo rei, que é Jesus. E quando essas pessoas são governadas pelo rei, elas se distinguem do outro reino, que não é o reino de Jesus. E aí você pode chamar o reino das trevas, o reino do mundo, o reino de um monte de coisa. Quem está dentro do reino de Jesus se distingue do reino, dos outros reinos que existem. E essas pessoas, elas passam a viver os valores do reino de Jesus. E viver os valores do reino de Jesus é viver, por exemplo, o valor do amor, por exemplo. Nós precisamos amar as pessoas. Então, onde há amor entre pessoas, onde há amor genuíno, ali está se revelando o reino de Deus. Mas não é somente amar por amar. É amar porque nós amamos a Deus. Porque nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. Por isso que Jesus resume os seus mandamentos dizendo: ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o seu ser, e ame o teu próximo como você ama você mesmo. Mas um princípio do reino não é só amor. O princípio do reino, por exemplo, é paz. Aonde se estabelece a paz em meio ao caos, ali se revela o reino de Deus. Mas eu não tenho paz porque eu estou tranquilo, porque está tudo sob o meu controle. Eu tenho paz mesmo quando as coisas estão caóticas ao meu redor. Mas porque eu creio no meu rei, nos valores do meu rei, no poder do meu Deus que é todo onipotente, o meu rei que é onipotente, então eu tenho paz. Vem aquela canção, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. É por isso. Eu tenho paz. E aonde há paz, se revela o reino de Deus. Mas há muitos outros princípios que eu poderia ficar falando aqui, que não é o alvo da minha mensagem, mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus é
ser completamente obediente aos valores e princípios do reino de Jesus, das ordenanças de Jesus, da vontade de Jesus na sua vida. E quando você faz isso, você vive diferente das outras pessoas, você não faz a mesma coisa que todo mundo faz. Você ama as pessoas, você não fica julgando as pessoas, você tem paz em meio ao caos, você é humilde em vez de ser soberbo, você é uma pessoa que é companheiro, em vez de ser alguém que é desprezível, alguém que é apático, você é alegre, porque você tem motivos para se alegrar. E aí tem, por exemplo, você perdoa as pessoas, onde num mundo como o nosso, ninguém quer perdoar ninguém. E quando você faz essas coisas, você é como uma placa no meio de uma estrada escura. Quando o carro vem, ele projeta o farol na placa, a luz, e você enxerga ela perfeitamente. O mundo é assim, está em completa escuridão, em trevas. E aí vai você que é obediente às leis do seu rei. E você perdoa aquele que te feriu. E você faz diferente daquilo que todo mundo faz. Quando todo mundo está com as pedras na mão para jogar e lançar e ferir o outro porque te machucou, não. Você fala, eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou me desculpar com essa pessoa. Mesmo que eu não esteja errado, eu vou pedir perdão para essa pessoa. E aí você é como aquela placa que a luz foi projetada em você. Você aparece como uma cidade iluminada, que Jesus disse. É assim que o reino de Deus aparece. É assim que o reino de Deus se constrói. E aí você me pergunta, então a igreja é o reino de Deus? Não. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é completamente imperfeita. A igreja é falha. O reino de Deus é o próprio Cristo, que governa, que é rei, independente daqueles que o obedecem ou não. O Cristo estabelece o seu reino, Ele é o rei. Mas a igreja, todos vocês que estão aqui, que procuram ouvir o seu rei, a igreja testifica desse reino. Testifica quando ela perdoa, quando ela ama, quando ela é humilde, quando ela é companheira, quando ela é verdadeira. A igreja testemunha sobre o reino. Mas numa realidade individualista e materialista, numa realidade de luta pela liberdade que o ser humano tem o tempo todo, numa realidade onde o ser humano quer ser completamente independente, e essa independência está ligada à sua autossuficiência, como fazer uma oração, venha o teu reino? Porque se eu disser para Jesus, venha o teu reino, eu estou dizendo, venha porque eu serei obediente. Venha porque eu vou perdoar as pessoas. Venha porque eu vou amar as pessoas. Venha porque eu vou falar só a verdade. Venha porque eu vou sofrer por causa do teu nome. Como fazer essa oração, venha o teu reino? Em dias de completo individualismo. Onde todos os nossos esforços é para que o nosso corpo, a nossa mente, eles sofram cada vez menos. O que nós estamos fazendo nos dias atuais é fugir do sofrimento. Perceba os pais que são mais jovens, da minha geração, por exemplo, querem proporcionar tudo aos seus filhos, a fim de que eles não sofram aquilo que nós sofremos. E está tudo certo até certo limite, né? Porque o sofrimento também faz parte da vida. E aí então, com o nosso desejo de fugir do sofrimento, como nós vamos orar ao nosso rei? Venha o teu reino. Se o reino do nosso rei propõe para nós o sofrimento, por causa do seu nome. Será que nós temos coragem de orar? Quando nós estamos automáticos, nós fazemos a oração do Pai Nosso sem pensar nisso. Nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que nós temos certeza, convicção do que nós estamos pedindo para Deus?
Ou será que nós estamos fazendo uma oração que não passa dessas placas de gesso? Você tem certeza que você quer o reino de Jesus sobre a sua vida? Você tem certeza que você quer os valores do reino de Jesus? Isso provocará em você não uma simples mudança, mas provocará em você uma completa revolução na sua mente e no seu estilo de vida. Eu gostei de uma frase, enquanto eu estava estudando sobre isso, que diz o seguinte: vai custar tudo para seguir a Cristo. Mas vai custar-lhe ainda mais se você não seguir. Vai custar-lhe a sua alma. Eu não gosto muito dessa expressão, custar a alma, porque parece que nós fracionamos o ser humano, não pensamos o ser humano de uma forma integral, porque a salvação não é para a alma, a salvação é para o ser, e o ser se compõe de espírito e matéria. Então vai custar a sua vida, vai custar quem você é, não seguir Jesus. Mas é uma opção. Agora, se você quer viver no reino, você precisa estar pronto para fazer a segunda parte da oração, que eu acho que ainda é mais difícil. Que é que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, se naturalmente e por herança nós temos uma sede pelo controle das nossas vidas, logo, a nossa sede não é pelo controle somente. Nós queremos controlar para que as coisas saiam do jeito que nós esperamos. Isto é, para que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Tudo está sob o meu controle. E tudo vai acontecer do jeito que eu quis, do jeito que eu planejei, do jeito que eu pensei. Então, quando está tudo sob o meu controle, eu estou dizendo que as coisas sairão do jeito que eu quero. Uma criança, ela logo aprende que se ela chorar, quando ela está com fome, a mãe vai dar de mamar. Ela sabe disso. Então, quando a mãe dá de mamar à criança, ainda que ela não tenha todas as suas faculdades mentais ainda constituída, ela entende que se todas as vezes ela chorar, a sua vontade será saciada. Foi feita a vontade da criança. Ela está com fome, ela chora, a mãe dá leite, e a vontade dela foi feita. Quando nós somos adultos, e nós estamos sendo moldados por um sistema que nós não conseguimos mudar isso, nós pensamos assim: se eu tenho vontade de ser esse estereótipo aqui, uma pessoa X, Y, Z. Então eu olho para essa pessoa e digo: como ele chegou para ser assim? Como ele fez para ser assim? E aí nós vamos então fazer as mesmas coisas que essa pessoa fez para que a gente tenha os mesmos resultados. Então a minha vontade foi feita. Eu fui atrás, corri atrás, lutei, batalhei, a minha vontade foi feita. Há coisas da nossa vontade que são feitas muito rapidamente, mas há coisas que estão no centro da nossa vontade, pelas quais nós lutamos a vida inteira para ter. Porque é a nossa vontade. Eu ainda não tenho a minha casa própria, mas eu quero ter. Então, talvez eu tenha de batalhar a vida toda, trabalhar a vida toda, para saciar o meu desejo, a minha vontade. Assim nós funcionamos. Eu tenho vontade,
eu concretizo a minha vontade. Agora, em tese, a vida é uma constante busca por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós ousamos ter. E aí Jesus diz que não é a nossa vontade que precisa ser feita, que é a vontade de Deus que precisa ser feita na nossa vida. Ele diz aí, olha, com todas as palavras, e está numa tradução assim extremamente fácil, mesmo que não estivesse, você entenderia que a tua vontade, vontade de Deus, seja feita aqui na terra como é feita no céu. E aí eu tenho que perguntar para você assim, você conhece a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é feita na sua vida? Ela se concretiza em você? Se você conhece, você pode entender se ela se concretiza ou não. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que me assusta muito quando eu leio esse texto. Eu disse para vocês que Deus é o Deus dos céus. Que Deus é o Deus de todo o universo. Aonde você olhar, você vê céu, lá Deus está. E lá está sob o domínio de Deus. Todas as coisas que foram criadas, foi Deus que criou. O universo é infinito. Foi Deus que criou o infinito. E aí eu leio esse texto, dizendo que a vontade de Deus, ela é feita nos céus. E eu fico pensando assim, o universo, todas as coisas criadas, funcionam segundo a vontade de Deus. Preste atenção no que eu estou tentando comunicar para vocês. O universo cumpre com a vontade de Deus. Se você pensar as estrelas, se você pensar o sistema solar, se você pensar todas as plantas, todos os animais da terra, tudo que existe nesse mundo material e finito que nós enxergamos, tudo que nós vemos nessa galáxia, nessa pequena galáxia nossa, que existem milhões de muitas outras galáxias, tudo isso está no centro da vontade de Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, é o próprio texto. A vontade de Deus precisa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Então significa que nos céus a vontade de Deus é feita. Então, no universo inteiro, onde Deus está, a vontade dele é feita. Os anjos, que não são seres materiais, que vivem no céu com o próprio Deus, eles fazem a vontade de Deus. E aí então, nós perguntamos sobre os seres humanos. Jesus está nos ensinando a orar que a vontade de Deus precisa ser feita na terra onde os seres humanos vivem. Está falando com os seres humanos. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Ele está dizendo para os humanos assim, olha, quando vocês orarem, orem dizendo que a vontade do seu Pai, do nosso Pai, seja feita na vida de vocês, na terra de vocês, na casa de vocês. Porque nos céus, todas as coisas já fazem isso. Percebe a incoerência disso? Os seres humanos são o único, ou os únicos seres que não fazem a vontade de Deus. E que precisam orar a Deus para que a vontade de Deus seja feita. Tudo por causa do quê? Da nossa sede de controle e de autossuficiência. Nós achamos que nós somos os nossos próprios deuses. Nós achamos que nós somos os nossos próprios reis. E Jesus está dizendo para nós, vocês são os únicos seres que existem no universo que não fazem a minha vontade.
primeiro ser humano, ou os primeiros seres humanos, já fugiram da vontade de Deus. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, somente de uma árvore vocês não vão comer. Eles foram lá e comeram. O cachorro, ele faz a vontade de Deus. A vaca faz a vontade de Deus. O gato faz a vontade de Deus. A planta faz a vontade de Deus. Mas o ser humano, ele não faz a vontade de Deus. E o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano que deveria se relacionar com Deus. Você sabe que você foi feito para se relacionar com o seu Criador. O cachorrinho, quando late, ele se relaciona com o seu Criador. O sol, quando ele está brilhando, ele está se relacionando com o seu Criador. As plantas, quando estão nascendo, quando estão florescendo, elas estão se relacionando com o seu Criador. Elas foram feitas para isso e é isso que elas fazem. Agora, os seres humanos foram feitos para se relacionar com Deus. Foram feitos para ter Deus como prioridade na vida deles. Mas eles estabelecem outros tipos de relacionamento e outros tipos de prioridade. Esse é o ser humano. E eu não sei se você percebeu isso na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Essas pessoas que não cumprem a vontade de Deus no universo, é eu e você. Somos nós. Então, viver a oração do Pai Nosso é viver uma revolução em nossa vida, a ponto de que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Aí, para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa estar debaixo do reino. Você precisa estar debaixo das leis. Você precisa estar debaixo da vontade dele. Porque aí, você se relacionando com o seu rei, você começa a aprender dele e saber o que ele quer. E o seu coração fica muito perto do dele. É assim num casamento, por exemplo. Eu estou com a Cristiane há pelo menos 23 anos, eu acredito. E eu conheço muito mais a Cristiane hoje do que há 13 anos atrás. Porque a nossa convivência, o nosso relacionamento, me faz conhecer quem ela é, o que ela quer, o que ela gosta. Agora, vir ao culto aos domingos não nos faz conhecer a vontade do nosso Pai. Ler a Bíblia no culto não nos faz conhecer a vontade do nosso Pai. E se nós fazemos assim, certamente nós continuaremos sendo aqueles seres do universo que ainda não fará com que a vontade do nosso Pai seja feita na terra. Eu pergunto para você, depois de tudo isso, vamos fazer a oração do Pai Nosso? O que vocês acham? Eu acho que nós precisamos de coragem para fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não é dizer palavras ao vento. A oração do Pai Nosso é dizer tudo isso que nós conversamos aqui. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o que nós percebemos é que a oração do Pai Nosso, ela é mais uma ação do que uma própria narrativa, uma própria filosofia, ou uma própria oração no sentido literário. Ela é mais do que isso. Ela realmente é uma ação, porque orar a oração do Pai Nosso nos faz trazer para a nossa vida essa revolução que eu estou dizendo. Nossa sede pelo controle, nossa confiança em relação à forma que controlamos a nossa vida, nos faz achar que deixar Deus reinar sobre nós viver a sua vontade será prejudicial para nós. Ou seja, se nós então temos convicção de que nós queremos viver no reino, que nós queremos fazer a vontade desse Pai, automaticamente, por conta da cultura do mundo, por conta do mundo do jeito que vive, nós vamos dizer assim: meu Deus, eu vou me tornar um ET nessa terra.
Então eu não vou fazer isso. Mas é exatamente isso que Jesus quer fazer no mundo. Estabelecer o seu reino. Para que vocês e eu sejamos diferentes nesse mundo. Para que a gente não precise fazer aquilo que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz. Para que a gente não precise pensar do jeito que todo mundo pensa. A gente precisa ser exatamente diferente. Não melhores, mas diferente. Mas nós temos medo de isso nos prejudicar. Nós temos medo de confiar. Como assim? Confiar num Deus que eu não vejo. Temos medo de ficarmos desamparados e de sermos sujeitos dos piores pesadelos que nós temos em relação a esse mundo. Porém, a verdade é que se você pode reinar e viver a sua vontade, enquanto você desfruta dessa materialidade que nós vivemos, você pode confiar em você mesmo, você pode fazer o seu próprio reino, você pode controlar você mesmo, as suas vontades, o que você quer, onde você vai. Mas eu tenho que dizer algo para você, que se Deus te chamou, e essa é uma convicção que eu tenho, e que a Bíblia me dá base para isso, é que se você é um escolhido de Deus, alguém que Deus quer realmente você por perto, ainda que você queira reinar sobre a sua vida, ainda que você queira implantar a sua própria vontade, ainda que você consiga isso muitas vezes, mas um dia, uma hora, que eu não sei o dia e nem sei essa hora, o castelo que você construiu com o seu reinado, ele vai ruir. Já viu aqueles castelinhos de areia da praia? Quando vem a onda? É mais ou menos isso. Tudo que você fez segundo a sua vontade, se Deus te chamar, se Deus te chamou, na verdade, esse castelinho aí que você construiu, ele vai ruir. Porque se isso não estiver no centro da vontade de Deus, ele vai destruir o seu castelo. E vai reconstruir um castelo completamente diferente do que você construiu. E eu não estou falando de castelos. É só uma figura de linguagem. E eu quero deixar alguns exemplos para vocês. Moisés. Moisés é o cara que tinha o castelo, mas decidiu ficar fora dele. Um cara que eu amo, Jonas. Jonas quis construir o seu próprio castelo. Eu não vou te obedecer, Deus. Não vou lá pregar. Tá bom, você não vai? E aí vem a tempestade, aí Jonas cai no mar, aí vem o peixe, engole Jonas. E coloca Jonas aonde? No centro da sua vontade. Castelo de Jonas ruiu. E aí tem outros, Jó. Jó era um homem rico, íntegro, que temia a Deus, mas o castelo de Jó caiu. Aí nós temos Jesus, nós temos Pedro, nós temos Paulo. E é por isso que eu aconselho você a baixar sua guarda o mais rápido possível. Entender que o reino, se você entendeu o Evangelho, é o único caminho, por mais difícil que ele seja. Para que o seu castelo não seja construído e seja destruído. Porque quanto mais alto o lugar que nós chegamos, maior será a nossa queda. Sabe por quê? Nós aprendemos com Jó. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E Jó aprendeu isso. No final do livro, no começo do capítulo 42, Jó, ele diz essas palavras para Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode ir longe, mas Deus vai te pegar. Porque o controle não é seu, o controle é dele.
Se você foi convocado por Deus, se você foi chamado por Deus, se você chama Deus de nosso Pai, saiba que a vontade dEle e o reino dEle irá acontecer na sua vida, quer você queira, quer você não queira. Ele irá moldá-lo como um oleiro molda um barro. Ele vai recuperar em você uma identidade que está perdida. Lá na queda, o jardim do Éden foi perdido. Mas ele não fará isso sem que primeiro ele tire você do seu autocontrole, para que ele possa controlar a sua vida. Eu termino com as palavras de um autor que eu gosto, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E fomos criados para viver no centro da vontade dEle. E se nenhum dos planos dele podem ser frustrados, se você está fora desse projeto, Ele há de encontrá-lo, de te moldá-lo. Se for necessário, fazer com que você passe pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, Ele fará. Mas tudo com o objetivo de resgatar essa identidade que está perdida em você.